pessoal, senhoras e senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas, para quem gosta de literatura, para quem gosta de poesia, de filosofia, entre outros assuntos, este é o canal. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sempre recomendo ver o primeiro vídeo dessa série, onde nós estamos gravando uma série de vídeos sobre poetas de língua alemã, onde eu irei explicar melhor os porquês de eu ter feito essa pequena coletânea de recitações de poemas de poetas alemães. Para aqueles que já estão acompanhando essa série já desde o começo, nós estamos nos poemas do fabuloso Rainer Maria Rilke, excepcional. Nós vamos falar, no vídeo passado nós falamos sobre um pouco de mitologia e especificamente neste vídeo iremos falar novamente mais um pouco sobre mitologia grega. O Rainer Maria Rilke, ao que nos parece em um primeiro momento, escrevia fabulosamente, podendo se comparar aí até mesmo com o próprio Salomão. Eu vi muitas nuances nos escritos dele com o de Salomão quando eu li pela primeira vez. Inclusive esse poema aqui, que eu irei vos recitar desta feita, assemelha-se muito aos escritos em Cantares, em Provérbios. Então, assim, são poemas muito interessantes, profundíssimos, denotando-se de uma extrema erudição por parte do compositor, por parte do poeta que escreveu os poemas. O próximo poema que eu quero vos recitar, pessoal, chama Nascimento de Vênus. Muito interessante esse poema, muito embora não é a narração original, que eu vou comentar aqui a partir de dois livros de mitologia grega, mas é um poema bem interessante que ele escrevera com o título Nascimento de Vênus, que diz assim: esta manhã, depois de intensa, conturbada noite, de ânsias, de inquietação e de clamores, mais uma vez o velho mar se abriu e prorrompeu num grito, e quando depois, serenamente o grito aos poucos, foi se aplacando e o dia se ergueu, com tíbia claridade, o atro abismo dos sossegados peixes penetrando. O mar fremente, rugindo em dores de parto, deu à luz. Ao sol medroso da manhã rebrilha em irisadas cores a onda encapelada em cujas bordas a jovem despontou alva tremente e úmida. Tal como a folha viridente e nova estremece, e aos poucos do entrefechado broto se livra e espairece. Ela, o corpo gentil, oferece ao frescor da manhã, ao sopro virginal do vento. Bancos de brancura lunar, os joelhos se destacam, junto às coxas com orlas de nuvens salvejantes. A estreita sombra de saliência da parte posterior das pernas se contrai. Os pés se distendem e assim expostos se iluminam. Seus membros estuantes se agitam como gargantas gorgolejantes. Na concavidade da bacia, como dentro de um cálice, jaz o corpo qual fruto novo em mãos de uma criança. E sobre o ventre, taça polida e bela, apenas o umbigo. É sombra na alvura lactescente desta nova vida. Mais abaixo, cheias de luz, erguem-se as ondas delicadas, que resvalam pelas ancas. Aqui e ali sussurram de leve as águas, ainda desanuviado, exposto à claridade, como maciço de bétulas em abril. Quente e vazio ostenta-se o sexo. Se nesse instante a balança viva dos ombros, o equilíbrio mantém sobre o corpo erecto, que irrompe da bacia como uma cascata que deslizasse hesitante pelos longos braços, caindo em ondas pela cabeleira. Aclara-se depois tranquilamente o rosto,
sobressaindo a exígua sombra de sua inclinação, altivo e límpido, destacando o talho vincado do queixo, agora que o pescoço se distende, erecto como um raio de luz, como o caule tenro da flor pelo qual subisse a seiva. Os braços distendem-se também, como pescoços de cisnes flexíveis que buscam ansiosos as orlas do lago. Só nesse instante, pela primeira vez, nesse alvorecer ainda obscuro do corpo, o hausto da respiração palpitou como o vento da manhã, pela trama sutil da ramificação das veias, um leve e suave ciciar perpassou, e o sangue, em borbotões, começou a ressoar nas mais profundas cavidades. E cresceu esse sopro e com veemência penetrou nos seios novos, e os encheu e os retesou, de tal modo que eles quais velas pandas estiradas ao vento, a tenra e suave menina à praia compeliram. Assim apartou a deusa, atrás dela, que caminhava ousada e jovem pelas margens, durante toda a manhã flores e hastes recurvadas, se voltaram frementes perturbadas como num amplexo. Ela, porém, continuou em seu caminho corria. Ao meio-dia, contudo, hora crucial do tempo, o mar novamente rugiu e arremessou ao mesmo lugar o corpo de um delfim, morto, sangrando, escancarado o ventre. Tradução de Pedro de Almeida Moura. Então os senhores perceberam perfeitamente, pessoal, que esse poeta não brincava quando se tratava de questão de construção de figura de linguagem, metáforas e alegorias. Eu achei muito belas as construções que o Rainer Maria Rilke fez em seus poemas, melhor dito. E eu quero agora falar um pouco sobre o nascimento de Vênus a partir da mitologia grega encontrada no livro de Franchini e Seganfredo, com o título As 100 Melhores Histórias da Mitologia. Eu vou ler aqui para vocês poderem acompanhar comigo aí o que relata esses autores sobre essa mitologia grega. Essa mitologia, o nascimento de Vênus propriamente dito. Que diz assim: a véspera do nascimento de Vênus fora um dia violento. O firmamento, tingindo-se subitamente de um vermelho vítreo, enchera de espanto toda a criação. Saturno, munido de sua foice, enfrentara o próprio pai, o céu, num embate cruel pelo poder do universo. Com um golpe certeiro, o jovem deus arrancara fora a genitália do pai, tornando-se o novo soberano do mundo. Um urro colossal varrera os céus, como o estrondo tremendo de um infinito trovão, quando o céu fora atingido. O fecundo órgão do deus deposto, caindo do alto, mergulhara nas águas profundas, próximo à ilha de Chipre. Assim o céu, depois de haver fecundado incessantemente a terra, dando origem à estirpe dos deuses olímpicos, fecundava agora ainda que de maneira excêntrica e inesperada o próprio mar. Durante toda a noite o mar revolveu-se violentamente. A espuma do mar, unida ao sangue do deus caído, subia ao alto em grandes ondas, como se lançasse ao vento os seus leves e espumosos véus. Mas quando a noite recolheu finalmente o seu grande manto estrelado, dando lugar à aurora, que já atingiu o firmamento com seus dedos cor-de-rosa, percebeu-se que as águas daquele mar pareciam agora outras, completamente diferentes. O borbulhar imenso das ondas anunciava que algo estava prestes a surgir. Das margens da ilha de Chipre, algumas ninfas reunidas apontavam temerosas para um trecho agitado do mar. O mar estava prestes a parir algo, disse uma delas. Será algum monstro pavoroso? Disse outra temerosa. Mas nem bem o sol lançara sobre a pátina azulada do mar os seus primeiros raios, viu-se a espuma que parecia subir das profundezas, cessar de borbulhar. Um grande silêncio parou sobre tudo. Sintam esse perfume delicioso, disse uma das ninfas. As outras, erguendo-se nas pontas dos pés, aspiraram a brisa fresca e olorosa que vinha do alto mar. Nunca as flores daquela ilha havia produzido um aroma tão penetrante e ao mesmo tempo tão discreto, tão doce e ao mesmo tempo tão provocantemente acre, tão natural e ao mesmo tempo tão sofisticado.
De repente, do espelho sereno das águas, nunca até então o mar tivera aquela lisura perfeita de um grande lago adormecido. Começou a elevar-se o corpo de alguém. Vejam, é a cabeça de uma mulher, gritou uma das ninfas. Sim, era uma bela cabeça. A mais bela cabeça feminina que a natureza pudera criar desde que o mundo abandonara a noite trevosa do caos. Um rosto perfeito, os traços eram arredondados, onde a beleza exigia que se arredondassem, aquilinos, onde a audácia pedia que se afilassem, e simétricos, onde a harmonia exigia que se emparelhassem. O restante do corpo foi surgindo aos poucos, os ombros lisos e simétricos, os seios perfeitos e idênticos, tão iguais que nem o mais consumado artista saberia dizer qual era o modelo e qual a sua réplica perfeita. Sua cintura, com duas curvas perfeitas e fechadas, parecia talhada para realçar o umbigo perfeito, o qual acomodava delicadamente como um encantador pingente uma minúscula e faiscante pérola, e logo abaixo um véu triangular loiro e aveludado véu, tecido com os mais delicados e dourados fios, agitava-se delicadamente, esbatido pela brisa da manhã. Nenhum humano podia saber ainda o que ele ocultava, seu segredo mais cobiçado, que somente há pouco seria revelado. Algumas aves marinhas surgiram, arrastando uma grande concha, a qual depositaram ao lado da deusa. Sim, era uma deusa, para que ela, como em um trono, se assentasse. Um muralhar de peixes saltitantes a cercava, enquanto golfinhos puxavam seu elegante carro aquático até as areias da praia cipriota. Nem bem a deusa colocara os pés na ilha, e toda ela verdejou e coloriu-se como nunca antes havia sido. Por onde ela passava brotavam do próprio solo maços aromáticos de flores. Multicores, os pássaros todos entoavam um concerto de vozes perfeitamente harmoniosas, e os animais quedavam-se sobre a relva com as cabeças pendidas para receber o afago daquela mão alva e sedosa. Quem é você, mulher mais que perfeita? Perguntou-lhe finalmente a ninfa que primeiro recuperara o dom da fala. Sou aquela nascida da espuma do mar e do sêmen divino, respondeu a deusa, com uma voz cristalina e docemente áspera, envolta em um hálito que superava em delícia ao de todas as flores que seus pés haviam feito brotar. No mesmo dia, a extraordinária notícia do nascimento de criatura tão bela chegou ao Olimpo, e os deuses ordenaram que as horas e as graças a fossem recepcionar, ainda mais enfeitadas pelas mãos dessas caprichosas divindades. Apresentou-as a nova deusa diante de seus pares no grandioso salão do Olimpo, sendo imediatamente acolhida e festejada pelos deuses. Mas quando todos ainda se perguntavam quem seria afinal aquela criatura encantadora, um descuido seria mesmo, pôs fim a todas as indagações, pois o véu que a envolvia, descendo até os pés, revelara que nenhum dos embelezamentos artificiais pudera antes realçar a sua infinita beleza original. E Vênus, sim, a mais bela das deusas, disse o coro unânime das vozes. Então aqui, pessoal, a narrativa desse livro, interessantíssimo, de mitologia grega, que são vários, né? Como eu já havia dito no outro vídeo, está falando aqui sobre o surgimento dessa deusa, a deusa Vênus. Quando nós fazemos uma comparação histórica literária através de alguns livros da Bíblia, como por exemplo Cantares de Salomão, a gente vai observar que quando Salomão estava escrevendo para a sua amada, a Sulamita, ele faz muitas construções de figura de linguagem, alegorias, exaltando a beleza dessa mulher, incomparavelmente, de uma maneira maestra, que eu particularmente escrevi um livro chamado Solidão, onde eu faço as mesmas conotações de exaltar a beleza da mulher, fazer comparações, etc. Então, assim, tem muito dos escritos de Cantares, Salomão, em consonância ou mesmo com nuances desses escritos mitológicos. Muito embora a gente sabe perfeitamente que os gregos eles eram poetas natos, né? Vamos dizer assim. Eles gostavam muito da poesia por conta de Homero, por conta dos tragediógrafos, Eurípides, Sófocles e Ésquilo.
Então, eles gostavam muito da questão da poesia. Eu vou falar agora um pouco sobre o livro de ouro da mitologia grega, sobre essa questão do surgimento da deusa Vênus. Mas nesse sentido, aqui neste livro, não fala muito sobre a questão do nascimento da Vênus. Vai falar mais sobre como que ela atuava ou a forma que ela de uma maneira que ela já existia dentro da narrativa, ok? Diz assim: Pigmalião via tantos defeitos nas mulheres que acabou por abominá-las e resolveu viver solteira. Temos aqui um Nietzsche, um Schopenhauer, podemos dizer assim, esse tal de Pigmalião. Mas enfim, vamos continuar. Era escultor e executou com maravilhosa arte uma estátua de marfim, tão bela que nenhuma mulher de verdade com ela poderia comparar-se. Era na verdade uma perfeita semelhança com uma jovem que estivesse viva e somente o recanto impedisse de mover-se. A arte, por sua própria perfeição, ocultava-se e a obra parecia produzida pela própria natureza. Pigmalião admirou sua obra e acabou apaixonando-se pela criação artificial. Muitas vezes apalpava como para se assegurar se era viva ou não, e não podia mesmo acreditar que se tratasse apenas de marfim. Acariciava e dava-lhe presentes como as jovens gostam, conchas brilhantes e pedras polidas, pássaros e flores de diversas espécies, contas de âmbar. Colocou vestidos sobre seu corpo, anéis em seus dedos e um colar no pescoço, brincos nas orelhas e cordões de pérolas no peito. Vestiu-a e ela não pareceu menos encantadora do que nua. Deitou-a num leito recoberto de panos coloridos com púrpura. Chamou-a de esposa e colocou-lhe a cabeça num travesseiro de plumas macias, como se ela pudesse sentir a maciez. Estava próximo o Festival de Vênus, celebrado com grande pompa em Chipre. Vítimas eram oferecidas, os altares fumegavam e o cheiro de incenso enchia o ar. Depois de ter executado sua parte nas solenidades, Pigmalião, de pé diante do altar, disse timidamente: Deuses, vós que tudo podeis, dai-me por esposa. Não se atreveu a dizer minha virgem de marfim, mas acrescentou: alguém semelhante à minha virgem de marfim. Vênus, que estava presente ao festival, ouviu e compreendeu o pensamento que ele não se atrevera a formular, e com augúrio de sua benevolência fez-a chamar do alto, erguer-se 3 vezes no ar. Ao voltar para casa, Pigmalião foi ver a estátua e, debruçando-se sobre o leito, beijou-a na boca. Os lábios pareceram-lhe quentes, beijou-a de novo e abraçou-a. O marfim mostrava-se macio sob seus dedos, como a cera do ímeto. Atônito, alegre, embora duvidando e receando que estivesse enganado de novo, muitas vezes, com o ardor de um amante, toca o objeto de suas esperanças. Estava realmente vivo. O corpo, quando apertado, cedia aos dedos para recuperar depois a elasticidade. Afinal, o cultuador de Vênus encontrou palavras para agradecer a deusa e apertou os lábios de encontro a lábios tão reais como os seus próprios. A Virgem sentiu os beijos e corou. E abrindo seus tímidos olhos, a luz fixou-os no mesmo momento em seu amante. Vênus abençoou as núpcias que propiciara e dessa união nasceu Pafos, de quem a cidade consagrada a Vênus recebeu o nome. Então nós temos aqui, pessoal, nesse livro de ouro da mitologia, um outro relato, mais especificamente falando sobre algumas características e atributos aí da deusa Vênus em relação aos homens. É interessante esses relatos mitológicos, pessoal. Isso aqui faz menção sobre qualidades nos homens, muitas das vezes que os homens atribuíam aos deuses, como a questão de querer amar, de querer sentir inveja, raiva, essas coisas. Então, assim, aqui nós vemos que a deusa Vênus, ela assume uma posição ou uma característica típico dos deuses que trabalhavam em prol do amor, como a própria deusa Afrodite, como o próprio Cupido, né, que era uma espécie de deus, semideus, alguma coisa assim,
que atirava suas flechas encantadas e acabava fazendo com que as pessoas se apaixonassem, essas coisas. Então eu achei muito interessante trazer esse relato especificamente voltado nessa poesia do Rainer Maria Rilke. E no próximo vídeo nós iremos continuar falando um pouco ainda da poesia do Rainer Maria Rilke, ok, pessoal? Então eu espero que os senhores tenham gostado e até o próximo vídeo.